Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma lição para a nossa meditação, para a nossa videoaula. E desta vez a lição de número 6, datada do dia 6 de fevereiro de 2022, com o título A Bíblia como um guia para a vida. O texto áureo está em Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Verdade prática. A Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Então, você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, dê um likezinho se você gostar dos vídeos, aulas, ative o sininho, porque quando você ativa o sininho, você é notificado de vídeos novos. Assim que postar um vídeo, você recebe uma notificação. Então você pode assistir os vídeos e deixar o seu like. E a lição de hoje fala da Bíblia como um guia para a nossa vida. De fato, a Bíblia era como se fosse um manual de instruções. Quando você compra um aparelho eletrodoméstico, ele vem com um manual de instruções, dizendo como que se deve manusear o aparelho eletrodoméstico, o que não deve ficar no sol, o que não deve ficar no chão, ou pegar umidade, se deve ser molhado. E também como utilizar, a forma como utilizar corretamente para que não haja danos, para que a durabilidade do aparelho seja maior. Assim também é a Bíblia, ela é o nosso manual de regra, de fé e de prática. Aquilo que queremos praticar, as coisas boas, as coisas certas, para receber a bênção do Senhor, para receber a aprovação do Senhor e a longevidade. Quando nós praticamos a Bíblia da forma que ela é praticando as suas instruções, o texto vai dizer que as pessoas que assim o fizeram morreram fartos de dias ou entrados em anos. Isso é o resultado de uma obediência das práticas da Bíblia Sagrada. E a lição de hoje ela fala sobre essa praticidade. O primeiro tópico, a Bíblia é um alicerce para a vida. Nós conhecemos o alicerce, um pouquinho da construção civil. Toda casa, todo empreendimento, todo prédio, ele precisa de um alicerce. É onde é a base que vai dar sustentação para aquela casa ou para aquele prédio. O alicerce é cavado quando os construtores encontram um solo bem sólido, bem forte, então ali começa a colocar o concreto, e a ferragem fazem o alicerce. E a partir daí as paredes são erguidas, porque com certeza aquela estrutura da casa não afundará, não cederá, não causará danos maiores. Então, quando observamos que a própria lição está dizendo que a palavra de Deus é um alicerce, é aquilo que dá sustentação à nossa vida espiritual, à nossa vida de comunhão com Deus, a koinonia cristã. E nesse primeiro tópico, no primeiro ponto, a palavra de Deus é alicerce, foi o próprio Cristo quem trouxe esses pormenores da estrutura da palavra de Deus. Ele disse assim: eis que assemelhá-lo-ei aquele que ouve e guarda a palavra, e aquele que ouve e não guarda a palavra. Aquele que ouve e não guarda a palavra, ele é semelhante ao homem que foi e edificou a sua casa na areia. Então a casa edificada na areia, quando veio a tempestade, veio o temporal, veio as adversidades, aquela casa caiu e foi grande a sua queda. Por quê? Na areia causa este prejuízo, porque a areia ela não tem um solo firme. As pessoas podem cavar e fincar qualquer objeto, qualquer estrutura na areia, ele fica ali, mas não tem uma condição de aguentar toda a força contrária que vier sobre aquele monumento. Ele vai cair. Até porque a areia ela não dá firmeza, não dá sustentação. E o texto de Jesus está dizendo exatamente isso, que aqueles que ouvem a palavra, as pessoas que até ouvem a palavra, até gostam de ouvir mensagens, gostam de ouvir os ensinos bíblicos, até leem a Bíblia, mas não põem em prática
isto é, não guardar, não obedecer, é não pôr em prática, não se arrepender dos seus maus caminhos, é não se tornar uma outra pessoa, uma pessoa boa. Se praticava o mal, agora pratica o bem. Aquilo que Paulo vai dizer para Tito, né, dizendo assim: em outro tempo nós éramos extraviados, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Quer dizer, em outro tempo. Aí ele diz, mas agora não. Quando apareceu a graça de Jesus Cristo, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos lavou pela lavagem da regeneração. Então agora são outras pessoas. E a graça, ela é pedagógica quando ele fala nos capítulos anteriores, dizendo assim, que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Aí ele diz, ensinando-nos que, renunciando às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século uma vida sóbria, justa e pia. Olha aí, a graça de Deus, através da obediência da palavra, causa mudança, transformação. No outro tempo era de uma forma, nesse novo tempo é uma nova criatura, é um novo homem. Por quê? Porque ouviu a palavra, guardou a palavra, e a palavra tem este poder transformador de tornar as pessoas uma nova criatura e trazer para a vida das pessoas uma nova história, uma nova aprendizagem, com novas abordagens, novas atitudes. Aí o texto de Jesus ainda ensinando e motivando, ele diz, mas eis que assemelhá-lo-ei aquele que ouve e que guarda a palavra. É semelhante ao homem que foi e edificou a sua casa na rocha. Vamos imaginar uma grande rocha. E as pessoas vão edificar essa casa na rocha. Tem que cavar as sapatas. E fazer um buraco numa pedra não é nada fácil. Mas também depois de concretado esse buraco na pedra, a firmeza é total, a sustentação é total. Então é isso que Jesus está dizendo. E quando este homem que firmou a sua casa na rocha recebeu o vento, as águas, o mar, as adversidades, quando passou, sua casa estava lá. Porque uma casa bem edificada, ela não dá rachadura, ela não cede o terreno. Quando acha um terreno sólido e fica ali bem firme, ela não dá rachadura, mas sapatas bem elaboradas, bem feitas, bem estruturadas, a casa fica firme por muito tempo sem nenhum dano nas suas paredes. Então, é isso que Jesus está dizendo. Aqueles que ouvem a palavra de Deus, guardam estas palavras, praticam elas, são pessoas que têm sustentos, que têm estruturas para aguentar as adversidades da vida. São pessoas que eles não vão se desviar por causa de uma doença, por causa da morte de um ente querido, por causa de uma pessoa que desequilibrou emocionalmente, que até mesmo o caluniou. Então as pessoas que têm a sua vida embasada na palavra, leem a palavra, conhecem a palavra e praticam elas, são pessoas firmes. Você pode observar que entra anos e sai anos e essas pessoas que são pioneiras da igreja, fundadoras da igreja, continuam frequentando escolas dominical, cultos de ensino, orações. Não são as brigas ou as trocas de pastores ou os escândalos que às vezes surgem no meio evangélico, não são os desvios, não são os desmantelos, não são as coisas fraudulentas que vai tirar qualquer um da palavra de Deus. Isso tudo é conhecido como adversidades da vida. Há pessoas que com o luto ele é desestruturado e nunca mais consegue firmar os seus pés na rocha porque falta uma maturidade e um conhecimento aprofundado das Sagradas Escrituras. Você pode observar que Abraão ele estava firmado nas palavras do Senhor Deus, que ele tinha fé, que mesmo ele matando o seu filho, Deus poderia ressuscitá-lo das cinzas, mas ele não deixaria de fazer aquilo que Deus mandou. Por quê? Porque ele estava firmado nas palavras do Senhor. E aqueles que estão firmados na palavra do Senhor é como os montes que não se abalam. Quantas pessoas estão abaladas emocionalmente, desestruturadas pelo luto, pelas doenças, pelas pessoas que às vezes o caluniam, o injuriam, ou trazem escândalos, ou trazem alguma frieza espiritual, e ele então quer desviar, quer mudar,
E nós sabemos que precisa ser aplicado o conhecimento da palavra para essas pessoas, para que elas tenham então uma estrutura espiritual, uma estrutura sentimental, emocional, para que eles possam navegar acima das adversidades da vida. A palavra de Deus é luz, luz no sentido de iluminar. A luz tem um significado e uma eficiência extraordinária. Quando tudo está escuro, até mesmo dentro da sua casa, dentro da nossa própria casa, temos dificuldade de visão, de ver as coisas aonde estão. Mas liga-se a luz, você contempla tudo. A luz, ela dissipa as trevas. A luz, ela mostra o caminho, mostra o que está escondido. Então a palavra de Deus, quando ela tem esses paralelos com a luz, ela está dizendo que a palavra de Deus vai dar o norte para o cristão, vai iluminar o seu caminho, mostrar o caminho adequado, vai dissipar as trevas, vai clarear a sua mente para os objetivos que Deus tem contigo, para os projetos que Deus tem contigo, para a estrutura que Deus tem com aqueles que o levou, até porque há pessoas que não sabem o plano e o projeto de Deus para pessoas que se foram, que morreram. Por quê? Porque eles não têm a Bíblia como luz. E a luz é quem vai iluminar o nosso entendimento, mostrar os desígnios de Deus. Através dela é que nós vamos conhecer. Mas para você ter esse desígnio de conhecer, você precisa ler a Bíblia. Ler toda ela, entender e praticar. Aí você vai ser como alguém que tem luz na sua vida. Não é essa luz que as pessoas dizem às vezes nos programas televisivos. Ah, você tem uma luz que brilha, é sorridente. Não é esse tipo de luz. Está falando de entendimento da palavra. A palavra dá entendimento para os teus projetos. A palavra esclarece, clareia a tua mente para a vontade de Deus. Você saber qual seja a perfeita e boa vontade de Deus na tua vida. Por isso que o salmista Davi vai dizer: lâmpadas para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. E o terceiro ponto do primeiro tópico, a palavra de Deus é imutável, isto ela não muda com o tempo. Não há essa possibilidade de que passou os tempos e aquilo que a palavra de Deus dizia ser errado ou certo, agora mudou-se. Não, os costumes mudam, as opiniões dos homens mudam, o pensamento dos homens, a liderança dos homens, elas mudam para melhor ou para pior, mas a palavra de Deus permanece, ela é imutável. Aquilo que era pecado na época de Abraão, na época de Adão, continua sendo pecado até hoje. Aquilo que era louvável na época de Adão e dos seus filhos também continua sendo louvável nos dias atuais. Aquilo que era dito para serem ordenados, observados nesses antepassados, na atualidade também. A palavra de Deus é o livro mais atual que existe. É o livro que ele não fica nas prateleiras do museu, mas as pessoas estão comprando continuamente, constantemente, continua sendo best-seller de todos os livros, o livro mais lido, mais vendido, mais traduzidos, porque a sua mensagem é atual. As pessoas que têm um encontro com a palavra e leem seriamente, querendo entender, eles têm um encontro com o Espírito de Deus e começam a abrir a mente para os desígnios de Deus a partir da sua palavra. Então a palavra de Deus ela não erra, não tem falha, apesar de alguns críticos e alguns céticos quererem buscar alguma contradição na Bíblia, mas são coisas fúteis que devem ser explicadas dentro do seu contexto ou histórico, ou cultural, ou simbólico, ou de qualquer outra questões da hermenêutica. Todavia, a Bíblia continua com os valores cristãos permanentes nos dias de hoje. Então, assim, sendo o comportamento e o caráter do cristão, eles se alicerçam nas doutrinas bíblicas, que não mudam, a palavra de Deus continua sendo a mesma. E agora, no segundo tópico, a Bíblia nos torna pessoas sábias. E o primeiro ponto do segundo tópico, o conceito de sabedoria. Aí o escritor da lição, ele traz os termos tanto no hebraico quanto no grego, falando que hebraico para sabedoria é Hokmei, e no grego é Sofia, que é amigo da sabedoria. E o contexto desta palavra sabedoria, sabedoria divina, sabedoria de Deus, ele traz o conceito de habilidade, de experiência, como a lição está mostrando aqui. Agora, de uma forma mais objetiva, a
sabedoria divina é quando as pessoas leem a Bíblia, entendem a mensagem da Bíblia e praticam os mandamentos bíblicos. Então, qual o conceito de sabedoria em linguagens mais práticas? Conhecimento mais a prática do conhecimento. Isto é, conhecer as doutrinas, conhecer a vontade de Deus para o ser humano e então praticar aquilo que Deus quer que praticamos, que falamos, que pregamos, que executamos. Então, conhecimento mais a prática, isto é sabedoria. Muitas pessoas têm um discernimento diferente de conhecimento, que são adquiridos, e as pessoas podem adquirir muito conhecimento. A inteligência, cada um tem a sua própria inteligência, a diversificação da inteligência emocional, inteligência musical, inteligência matemática, inteligência corporal e dentre tantas outras. E a sabedoria. As pessoas podem ter a sabedoria humana e a sabedoria divina. E nesse caso nós estamos falando da sabedoria divina. E a sabedoria divina é quando conhecemos as doutrinas bíblicas, sabemos extrair aquilo que é para a nossa vida, interpretamos corretamente e então praticamos aquilo que aprendemos. Isto é sabedoria. O segundo ponto do segundo tópico é Deus é a fonte da sabedoria. Da onde vem a sabedoria divina? Do próprio Deus. Deus é sábio e o texto da Bíblia vai dizer que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Então Deus ele é sábio porque ele é soberano, Deus é sábio porque é o Criador, porque sabe todas as coisas, porque pode todas as coisas, porque está ciente de tudo. Então por isso que ele é sábio. E a fonte da nossa sabedoria é proveniente de Deus, porque ele sabe o que é melhor para nós, sabe o desenrolar dos fatos e revelou para a raça humana através da palavra. Então, quando lemos a palavra, nós vamos adquirindo esta sabedoria. Quando vamos lendo a palavra, vamos descobrindo a revelação divina. E quando descobrimos a revelação divina, nós vamos querendo fazer a prática dessas revelações. E quando conseguimos praticar a sabedoria divina, aí nós estamos fazendo a vontade de Deus e então sendo abençoados. E quando fazemos a vontade de Deus, aí mora a sabedoria. A sabedoria humana é fazer a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus para a nossa vida e praticar aquilo que Ele manda. Este é o conceito da sabedoria, porque a fonte da sabedoria é o nosso próprio Deus. O terceiro ponto do segundo tópico é o temor é o princípio da sabedoria. O temor a Deus. O temor não é ter medo. Ter medo é uma coisa. Temor é respeito. Temor é reverência. Temor na Bíblia é adoração. Então, qual que é o princípio da sabedoria? Quando nós reverenciamos o nosso Deus, quando reconhecemos a sua soberania e reconhecemos que Ele é grande, que é poderoso, que tem o poder no céu e na terra e que nós submetemos ao poder de Deus e temos reverência a Ele e a sua palavra e passamos a servi-lo, louvá-lo e adorá-lo, então aqui é o temor de Deus. Quando as pessoas estão dizendo assim, eu temo ao Senhor, devemos perguntar, você pratica as ordens divinas? Se pratica as ordens divinas, se conhece a vontade de Deus através da sua palavra, se adora, se reverencia e se louva a Ele, então você tem o temor de Deus. Se não, se é um desobediente, se é um displicente, se não gosta da leitura da Bíblia, não gosta dos cultos, é alguém que vem apenas no domingo ou na ceia do Senhor, então você é uma pessoa que não tem temor, quer dizer, não tem o respeito, não tem reverência, não tem obediência, não tem o comprometimento com o Deus que te salvou. Então você não tem temor, porque o temor é tudo isso que nós estamos dizendo e algo mais. Os benefícios da sabedoria. Quais os benefícios de uma pessoa sábia? Salomão disse que se tornou mais sábio do que todos à sua volta, porque ele temia o Senhor. Isto é, essa afirmação diz que ele obedecia os preceitos do Senhor. Ele diz isso no Provérbios capítulo 4, que era tenro em idade, obedecia os mandamentos da mãe e as ordens do pai, e com isso ele adquiriu sabedoria e aprovação do Senhor. E quais são os benefícios da sabedoria de alguém que é sábio, de alguém que obedece à palavra, que conhece a vontade de Deus e pratica esta vontade? Quais são os benefícios para esta pessoa? E aqui na lição está citando
é aquele que ganha alma, é aqueles que acumulam conhecimento. O resultado da sabedoria é que a gente ganha alma, acumula conhecimento divino, torna-se próspero. A prosperidade, tanto a prosperidade espiritual quanto a prosperidade material, ela vem porque quando buscamos o reino de Deus, ele acrescenta as coisas materiais à nossa volta, conforme Mateus 6,33. Quando buscamos a priorização do reino de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus, o conhecimento, a busca por Deus, fazer aquilo que ele ordena, então estamos buscando o reino de Deus. E quando buscamos o reino de Deus, ele vai acrescentando na nossa vida aquilo que precisamos de matéria, seja a vestimenta, a alimentação e tudo que nós precisarmos financeiramente. Deus vai prover aquilo como algo que for o pão diário, o sustento diário, conforme a palavra revela. Além da pessoa exercer o domínio próprio, saber escolher, fazer decisões acertadas a partir desta sabedoria. E o terceiro tópico da lição é a Bíblia e a prudência para a vida. Qual que é a prudência para a vida? O conceito de prudência qual é? E a prudência, a Bíblia vai exemplificar a prudência como aquelas pessoas que fazem escolhas certas, que têm decisões acertadas. Prudência como pessoas que têm um equilíbrio, que têm o domínio próprio. Prudente é aquelas pessoas que sabem identificar a presença do mal. Então ele vai relacionando todas essas questões de prudência como aquele que sabe fazer escolhas. Prudência como aquele que tem características de ignorar as maldades que as pessoas fazem e tem a capacidade de bendizer os que nos perseguem. Aqueles que nos odeiam, nós temos a capacidade de amá-los, de termos como amigos. A Bíblia diz isso: amai vossos inimigos, bendizei os que vos perseguem. Para fazer isso, nós precisamos da prudência divina, capacidade divina de agir corretamente segundo a vontade de Deus, por mais que as forças contrárias e adversas soprem sobre a nossa vida, nós temos uma posição equilibrada. O equilíbrio, o domínio próprio é caracterizado como a prudência. O segundo ponto do terceiro tópico, a prudência do justo. Qual que é a prudência do justo? Como que o justo age com prudência? A pregação de João Batista tinha como finalidade converter os rebeldes à prudência do justo. Os rebeldes que faziam aquilo que era contrário à palavra, contrário à ação divina, contrário à vontade divina. Então, precisavam ser convertidos para fazer a benevolência e estar agindo segundo o temor do Senhor. Nesse sentido, a mensagem da salvação em Cristo não apenas restaura o pecador, mas também o faz andar pela vereda da retidão. Quando a palavra ela nos conduz para uma vida justa, uma vida reta, uma vida pia, conforme Paulo disse para os Tessalonicenses: vós, Tessalonicenses, e Deus são testemunha de quão santa, justa e piamente tenho me comportado para convosco os que crescem. Então aqui era prudência, ele está falando da sua prudência em relação aos Tessalonicenses. Paulo declara que a graça de Deus nos traz sabedoria e prudência. A graça de Deus ela traz sabedoria, traz prudência, quando ele diz a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século uma vida sóbria, justa e pia. Isso é a prudência divina sendo inserida no nosso contexto cristão. E além disso, a sabedoria para entender a Bíblia, levar ela em prática, buscar a ação do Espírito Santo, respostas, ajuda do Espírito Santo, uma vida prática de oração, uma vida de consagração, de separação mundana. Então isso é tudo o caminho que nos conduz à prudência divina. E o terceiro ponto do terceiro tópico, os benefícios da prudência. Quais os benefícios da prudência? Assim como já falamos no segundo tópico, os benefícios da sabedoria, há também os benefícios da prudência. E o livro de Provérbios descreve os benefícios da prudência. E dentre esses benefícios, o livro de Provérbios destaca o controle para revidar as ofensas. Aquelas pessoas que nos ofendem, sentimos vontade de revidar, de contradizer, de contrariar, de partir para cima. Mas o nosso autocontrole impede que façamos isso. Então nós não vamos, aguardamos em Deus. O texto da Bíblia fala de Deus
ou a Deus pertence a vingança. Então nós somos prudentes nesse sentido. A humildade para não exibir o conhecimento. Quantas pessoas que têm uma vastidão de conhecimento, mas que são humildes, vivem como se não tivesse. Então a prudência faz com que ele tenha cautela e não se mostre, não fique se expondo simplesmente para demonstrar que tem e trazer admiração ou louvor dos outros. E a correta tomada de decisões são os benefícios da prudência. Como somos prudentes, obedientes, como já falamos o que é prudência, então nós tomamos decisões acertadas. O pensar antes de agir para não ser influenciado. Então, antes de falarmos ou agirmos, nós pensamos, consideramos, avaliamos e só a partir daí a gente toma a nossa decisão. Alcance de boa reputação e alta posição. Quando alcançamos uma boa posição através da prudência, uma reputação adequada, isso também é a prudência divina. Então, para pessoas prudentes, ele tem os seus deveres, a prática dos seus deveres. Pessoas prudentes, ele tem a Bíblia como a sua regra de fé e de prática. Pessoas prudentes têm a sua fidelidade, pessoas que conseguem ser fiéis grandemente. Por fim, cuida com esmero da sua vida espiritual. As pessoas que conseguem viver uma vida de oração, de comunhão, de leitura, de comunhão com o próximo, de comunhão com Deus, é um cuidado da nossa vida espiritual. Em vista disso, a Bíblia nos exorta a viver prudentemente e não viver como nécio. A Bíblia faz essas advertências para a nossa vida, que nós precisamos buscar a prudência, buscar a sabedoria, desviar-se do mal, ter autocontrole, ter o temperamento, o equilíbrio, o fruto do Espírito. Pensamos nas coisas que são do alto, não nas coisas que são terrenas. Pensamos em coisas boas, não em coisas ruins. Falamos coisas boas, não coisas ruins. A Bíblia vai advertir: tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, nisso pensai, se há algum louvor, se há alguma sabedoria, algo de valor, né? Porque muitas coisas não têm o valor significativo para uma vida espiritual. Portanto, nós precisamos buscar a prudência. A Bíblia fala do prudente, as exortações: sede prudente como as serpentes, quer dizer, ande com cuidado, ande observando, não ande por caminhos tortuosos ou caminhos perigosos, que há caminhos que ao homem parece direito, mas o final deles são caminhos de morte. Então são essas advertências para a nossa vida cheia de prudências que a Bíblia vai trazendo esses consolos, trazendo essas advertências, essas instruções. E o prudente, ele vai observando cada instrução, vai recebendo, vai praticando, para que a sua vida seja uma vida abençoada. E a conclusão diz que a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. O texto sagrado aponta para Cristo o único caminho que leva à vida. Não existe outro caminho dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, a não ser o nome de Jesus. E nesta nobre tarefa, a imutável palavra de Deus alumia o conhecimento que devemos trilhar. Assim, por meio da obediência às Escrituras e o temor a Deus, recebemos sabedoria e prudência em nosso andar com nossos filhos. Portanto, professor, professora, que você consiga transmitir para os seus alunos a sabedoria, o conceito de prudência, e que induza ele, influencie eles a observar as palavras, ter o desejo de ler, de praticar, de fazer os mandamentos de Deus, para que tenham uma vida abençoada, tenham uma vida pautada nas bênçãos, na fidelidade, na paz e no temor do Senhor, porque isto é bom e agradável a todos nós. Portanto, que você tenha neste domingo uma boa aula para todo professor, para a sua classe. Deus em Cristo vos abençoe e te aguardamos então para a próxima videoaula, se Deus quiser. Uma boa aula para vocês. Deus em Cristo vos abençoe.